Salmos número 84, o verso 10, diz assim: pois um dia nos teus átrios, esse é o louvor que acabamos de cantar, pois um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Prefiro estar à porta da casa do meu Deus a permanecer nas tendas da perversidade. Aleluia. Um dia nos teus átrios vale mais do que 1000. Glórias a Deus. Pode se assentar, amigos. Em nome de Jesus. Olha a importância de estar na presença de Deus. Esse salmo aqui foi os filhos de Corá, ou de Coré, que escreveu. É uma poesia, um louvor, uma maravilha esse salmo. Ele diz que um dia no teus atos, um dia na presença de Deus, vale mais do que 1000. Vale mais do que 1000 do que estar fora da presença de Deus. Olha a importância que vocês têm de nós estarmos na presença de Deus. Aí você pode pensar assim: pastor, mas eu vou lá, eu vou ficar só 1 e meia na presença de Deus. Tem uma importância tremenda. Se você ficar 1 hora na presença de Deus, ela vale muito mais do que 1000 horas longe de Deus. Você pode até pensar que não é tanto, mas para Deus é muito importante. E para você também. No mundo espiritual tem uma importância tremenda. Queridos, o Salmo ele começa exatamente assim. Quando você vai ler o verso 1 desse Salmo, ele vai dizer assim: olha, quão amáveis são os teus tabernáculos, Senhor dos exércitos. A minha alma suspira e desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e a minha carne exultam pelo Deus vivo. É algo tremendo. Isso aí é um desejo, é uma vontade de estar na presença de Deus. Aí ele chega no verso 10 e vai dizer: olha, um dia os teus atos vale mais. Amado, que bênção, né? Que coisa tremenda é isso. Você ficar na presença de Deus, estar na presença de Deus, é muito importante. Quanto mais perto de Deus você fica, quanto mais perto de Cristo você fica, mais bênção você recebe dele. Sabia disso? Quanto mais perto de Jesus você fica, mais favor de Deus vai te alcançar. Quanto mais perto de Deus nós ficamos, mais forte nós vamos ficar. Quanto mais perto de Deus você já chega perto dele, mais fortalecido você vira um gigante. Por quê? Porque você está pertinho de Deus. O salmista aqui está dizendo: a minha alma se exulta. Ele quer dizer: eu quero mais do Senhor. Eu quero mais. Eu preciso mais de Deus. Ele vai dizer assim no verso 3: o pardal encontrou casa e a andorinha ninho para si, onde acolha os seus filhotes. Os teus altares, Senhor dos exércitos, Rei meu e Deus meu. Ele vai dizer: bem-aventurado ou felizes os que habitam em tua casa, louvem-te perpetuamente. Feliz aquele que habita na casa do Senhor. Eu falo bem-aventurado, feliz aquele que vem para a igreja. Feliz aquele que anda com Deus. Feliz aquele que anda na presença de Deus. É feliz. Certa vez Jesus entrou, estava passando perto da sinagoga, e Jesus entrou dentro dessa sinagoga, e ali dentro dessa sinagoga tinha os fariseus. Eles tinham uma religião no qual eles tinham que guardar um dia, o dia de sábado. Não podia fazer nada nesse dia. E Jesus, por certa vez, está passando por essa sinagoga e entrou lá dentro. Ele entrou lá dentro. E ali tinha os fariseus, tinha os sacerdotes, os religiosos da época. E quando Jesus entra na igreja, ele começa a observar. Porque Jesus, assim, aonde ele vai, ele observa.
Ele entrou naquela igreja, ele começou a observar. Ele começou a observar as pessoas, de repente ele olhou para um homem. E aquele homem estava ali, naquela sinagoga. E Jesus viu aquele homem, e esse homem tinha um defeito, uma doença, sei lá. Ele tinha uma das mãos que estava mirrada. Ele tinha problemas que, para eles, era muito difícil. Porque naquela época, tudo que fosse fazer, todo serviço que fosse fazer, era braçal. Imagina você sem mão, sem braço. Como você ia fazer as coisas? De repente era um pai de família, um homem que não podia trazer o sustento para a sua casa. Era um pai de família que estava ali com aquele braço, com aquela mão, vendo problemas, e aí não podia resolver nada. Porque tinha um defeito. Mas Jesus entrou dentro daquela igreja e começou a observar. E ele vê esse homem. Sabe o que Jesus fez? Eu imagino que Jesus foi chegando perto dele. Porque Jesus não pode ver ninguém doente ou ninguém com problema que ele quer resolver. Jesus quer curar. Jesus quer transformar a vida. E eu imagino que Jesus observou naquela sinagoga e viu aquele homem com aquela mão daquele jeito. E Jesus foi chegando perto dele. Quando os fariseus viram que Jesus estava chegando perto daquele homem, os fariseus chegaram para Jesus antes que Jesus fizesse o milagre. Porque eles sabiam que Jesus ia fazer o milagre. Jesus não poderia ver ninguém doente ou alguém com alguma coisa que ele chegava perto e curava. Ele queria curar. É assim como ele está aqui dentro nessa noite. Se você está usando uma cura hoje, fique sabendo que Jesus quer te curar e ele vai te curar. Ele chega perto daquele homem, e aí os fariseus viram. Eu imagino que os sacerdotes saíram correndo e foram perto de Jesus. É lícito curar no sábado? Foram pegar Jesus. Aí Jesus olha para eles assim: me diga uma coisa. Se uma ovelha, se vocês têm uma ovelha e cai numa cova ou num buraco, vocês vão deixar ela morrer ou vão tirar? Aí ele vai dizer, Jesus vai dizer: olha, o homem vale muito mais que uma ovelha. Então Jesus, eu imagino que ele observa aquele homem. Eu quero abrir esse texto, eu quero voltar aqui. Nós vamos ler esse texto na íntegra. Vamos lá em Mateus. Abra lá em Mateus capítulo 12. Olha o que Jesus fez. Depois a gente volta aí. Jesus não pode ver ninguém doente, amado. O desejo de Jesus, o desejo do coração de Cristo é ver as pessoas curadas, transformadas, libertas, sem nenhum problema. Mateus capítulo 12. Acharam aí? Amém? Mateus 12, verso 9. Deixa eu ler aqui com vocês. É assim, olha. Tendo Jesus partido dali, entrou na sinagoga deles. Deles de quem? Dos fariseus, daquela religião. Achava-se ali um homem que tinha uma das mãos ressequida, ou mirrada, depende da tradução. E eles, então, com o intuito de acusá-lo, perguntaram a Jesus: é lícito curar no sábado? Ao ver, lhes respondeu: qual tem dentre vós será o homem que, tendo uma ovelha, e no sábado esta cair numa cova ou num buraco, não fará todo o esforço tirando-a dali? Ora, quanto mais vale um homem que uma ovelha. Logo é lícito no sábado fazer o bem? Jesus pergunta para eles. Então disse ao homem: estende a mão. Estendeu-a e ela ficou sã como a outra. Aí no verso 14 eles quiseram matar Jesus. Por quê? Porque Jesus ele não podia chegar no lugar e ver alguém doente. Eu imagino que este homem ele fazia parte dessa religião, porque ele já estava na sinagoga. Mas ele deveria estar já entristecido. Ele deveria estar ali às vezes sem expectativa nenhuma, porque ele ia e não recebia nada. Ele ia na sinagoga e não acontecia nada. De repente chega alguém, encosta do lado dele e fala assim: você quer ser curado? Eu imagino que Jesus perguntou para ele. Sabe por que eu imagino isso? Porque a Bíblia me dá a entender. Quando Jesus fala assim: então disse ao homem, estende a mão. Eu imagino que Jesus já está chegando para ele assim, você quer ser curado?
Você quer que essa sua mão ressequida fique igualzinha a outra, perfeita? Eu imagino que o homem deve ter dito assim: eu quero. E no mesmo momento que aquele homem está dizendo: eu quero, Jesus, eu quero trabalhar com a minha família, eu quero. Eu imagino que os fariseus do outro lado olhando para aquele homem, para Jesus, dizendo assim: olha, não aceito, não queira. Porque não pode, no sábado não pode. Imagina aquela briga ali, né? Aí aquele homem deve ter aceitado, deve ter falado: Jesus, eu quero, pode me curar. Aí Jesus experimentou que estende a mão. E a mão dele ficou, o braço ficou perfeito igual. Você imagina que coisa tremenda? Agora eu pergunto para vocês: aquele homem continuou na sinagoga? Seguindo aquela religião? Seguindo aquele povo? Só se for louco. Duvido que for. Ele foi seguir Jesus. Ele deve ter andado com Cristo, olhando: hoje Jesus vai para onde? Vou junto com vocês. Essa religião não quero mais não. Esse negócio frio não quero mais não. Eu quero andar com quem é o dono da fé. Esse negócio de guardar esses dias, não é comigo não. Eu imagino que ele andou com Jesus. Amado, o que nós aprendemos aqui? Que nós temos que servir a Deus e não a religião. Os religiosos da época estavam ali na sinagoga. Aquele homem estava na sinagoga. Então ele também era um religioso, porém nunca tinha recebido nada. Mas quando Jesus chegou perto dele, se aproximou dele, encostou nele, o que aconteceu? Um milagre aconteceu. Nós temos que andar com Cristo, servir a Jesus, andar com Jesus. Andar com Jesus. Então, queridos, um dia no Atos, um dia na presença, ou uma hora na presença de Deus, aí de repente você está aqui nessa noite, você pode receber o favor de Deus na sua vida, que vai valer por mais de 1000 dias na sua vida. Esse homem estava ali. Esse homem vai saber quantos anos, ou já de nascença, nasceu aquele braço ressequido, vai saber lá quantos anos ele tinha. Mas de repente o favor de Deus encostou nele. De repente o favor de Deus chegou até nele e disse assim: quer ser curado aí? Imagine Jesus, cara. Imagine Jesus com aquela delicadeza. Jesus, você não era um homem, né? Chegava assim, imagina, você está com esse bracinho da frente, esse bracinho teu aí, né? Quer ser curado esse bracinho aí? Imagine só. Que coisa tremenda. Jesus não fez bagunça. Jesus não fez por dúvida nenhuma. Ele chegou para o cara e disse: olha, quer ser curado? Estende a mão aí. Oh, Deus amado, que coisa tremenda. Nós aprendemos aqui algo. Nós temos que estar realmente na presença de Deus, sempre na presença de Deus. Porque você não sabe a hora que o favor de Deus vem sobre a sua vida. Só vai vir o favor de Deus na vida daqueles que andam com Deus. Só vai vir o favor. A bênção de Deus só vai chegar quando você andar com Jesus. Quando você estiver no ato do Senhor, na presença de Deus. Só na presença de Deus. Aí Jesus olha para o pessoal e diz: olha, estende a mão. Aqueles sacerdotes, que eles vão ficar tão invocados, que a Bíblia no verso 14 diz assim: olha, retirando-se, porém, os fariseus conspiraram contra ele sobre como lhe tiraria a vida. Eles queriam matar Cristo, porque ele fez um milagre num dia que eles guardavam. Amado, nós temos que andar com Deus, amém? Esquecer esse negócio de religião, não vai levar ninguém a lugar nenhum. Agora Jesus pode derramar do favor dele na sua vida, transformar, abençoar. E é por isso que o salmista, sabendo disso, ele vai falar isso: um dia nos teus atos vale mais do que mil. Aleluia! Isso é bênção, mano. Volta lá no 84. Volta lá no 84. Por quê? Porque, amado, nós precisamos do favor de Deus. Às vezes você luta para alguma coisa e trabalhou por 10 anos, não conquistou aquilo que estava querendo. E de repente, da noite para o dia, o negócio clareia. E o negócio começa a surgir na sua vida. Aí você vai olhar para trás e falar: por 10 anos eu queria isso. E de repente, em pouco tempo, você conquista. Por quê? Porque você está na presença de Deus. O favor de Deus chegou na tua vida. Você imaginou aquele homem? Aquele homem não tinha esperança mais de ser curado. Tinha. Não tinha.
Nem hoje não tem como curar uma mão ressequida, medicina não cura. Mas aí, quando o favor de Deus chega, se transforma tudo. O favor de Deus chegou naquela vida, no qual onde ele não tinha mais esperança. A esperança dele já tinha ido para o buraco. Mas Jesus encostou do lado dele. Você sabia que Jesus pode ter encostado do seu ladinho aí? Jesus pode ter encostado do seu ladinho. Você não está vendo ele, mas ele pode estar do seu ladinho aí. De repente ele pode falar no teu coração, olha, não é para você estender o braço, mas de repente ele pode falar para você assim, olha, abre o teu coração, deixa eu entrar dentro. Eu vou transformar, eu vou derramar do meu favor sobre a tua vida hoje. Já pensou? Eu vou derramar um pouco das minhas bênçãos na tua vida hoje. Maravilha. Olha que coisa tremenda no verso 4. Salmo 84, 4. Diz assim, olha lá. Bem-aventurados que habitam em tua casa, louvam-te perpetuamente. Verso 5. Bem-aventurado o homem cuja força está em ti, em cujo coração se encontram os caminhos aplanados, o qual, passando pelo vale árido, faz dele um manancial de bênção, o cobre a primeira chuva. Aleluia. Olha isso aqui tremendo. Você está andando com Deus, olha que coisa linda. Você está andando com Deus, buscando de Deus. Você pode até passar, olha que coisa mais linda, olha. Pode até passar por um lugar árduo, o qual, passando pelo vale árduo, faz dele um manancial. O que é um manancial? É um lugar cheio, o troço está seco, está esturricado, de repente, vira um manancial. Por quê? Porque o favor de Deus desce sobre ele. O favor de Deus desce. Às vezes o camarada está com a vida tudo enrolado, está num lugar árido, num deserto. Mas quando o favor de Deus desce, a vida dele se torna um manancial. Você anda nas nuvens, você não sabe onde o pé está tão leve, o negócio está fluindo, você fala um A, já tem o B, o C e a coisa está vindo. Por quê? Porque Deus está do teu ladinho. Mas só vamos conquistar isso, as pessoas só conquistam isso quando anda na presença do Senhor. Nós aprendemos isso aqui. E é maravilha. Ele diz, olha, o qual passando pelo vale árido. Quanto que aqui já não passou o vale árido? Quem que não passa? Quem que já não passou, quem não passa? Quando não é numa área nem outra, alguém passa. Mas ele está dizendo aqui, olha, o qual passando pelo vale árido faz dele um manancial de bênção, o cobre e a primeira chuva. Verso 7 vai dizer assim, olha lá, vão indo de força em força, cada um deles aparece diante de Deus em Sião. Senhor Deus dos exércitos, escuta minha oração, preste ouvido, ó Deus de Jacó. Olha, ó Deus, escudo nosso, contempla o rosto do teu ungido. Verso 10, quando nós começamos a ler essa leitura. Pois um dia nos teus atos vale mais do que mil. Prefiro estar na sua casa do meu Deus, prefiro estar na porta da casa do meu Deus, a permanecer nas tendas da tempestade. Aleluia. Amado, olha que coisa mais linda. Olha que salmo mais lindo. Nós tivemos agora concluindo aquele homem onde estava ali na sinagoga, sem expectativa de vida. Mas Jesus chegou perto dele. Às vezes a gente anda sem expectativa de vida. Às vezes as pessoas estão passando por um lugar árido. Um lugar que é um lugar árido, um lugar que não produz nada. Um lugar que não tem expectativa nenhuma. Um lugar que não pode dar nada. Um lugar que só vai te trazer consequências ruins. Mas quando Jesus chega, aquilo se transforma num manancial. Aí dá tudo. Produz tudo. É bênção, é vitória. E ele está dizendo aqui, um dia no teus atos vale mais do que eu. Precisamos aprender isso. O salmista sabia disso, porque ele sentia isso, eles viviam isso. Porque eles não dependiam da força deles. Eles não dependiam do exército deles. Eles não dependiam Não, eles só dependiam de Deus. Se Deus não desse, eles estavam fritos. Mas como eles confiavam no Senhor, com tudo que eles queriam, Deus começava a se mover.
E aqui Deus nos dá um exemplo, Jesus nos dá um exemplo tremendo em Mateus. Dá um exemplo tremendo. Aquele homem sem pensamento via, jamais deveria ter passado o pensamento na cabeça daquele homem que iria ser curado. Jamais, jamais, jamais. Jamais. Talvez já tivesse ouvido falar de Jesus. Talvez. Talvez ele já tinha visto ou ouvido falar de Cristo, que curava, que libertava, mas ele poderia pensar, puxa vida, mas eu assim, não, Deus não vai me curar. Não tem cura para isso. Talvez ele já tinha escutado tantas coisas. Talvez ele tivesse pensado assim, talvez nunca vai chegar o meu dia. Talvez ele deve ter pensado, não vai chegar meu dia, não vai chegar minha hora. Mas ele estava ali. E Jesus resolve entrar dentro daquela sinagoga. E Jesus só entrou naquela sinagoga por um objetivo. Porque quando você vai ler o texto, você vai ver que Jesus não ficou na sinagoga. Ele chegou na sinagoga, encostou no lado daquele homem, ele fez um milagre e foi embora. Ele não permaneceu ali. Porque aqueles homens, aqueles fariseus, não queriam Jesus ali. Não queriam. Mas aquele homem estava ali. Jesus foi ali para fazer um milagre. E Jesus, ele só entra na sinagoga para fazer um milagre naqueles que querem. Aquele homem talvez estivesse sem pensamento de um dia ser curado. Mas ele estava ali. De repente Deus pensou, sondou o coração dele e viu, olha, peraí, eu acho que eu vou fazer um milagre na vida desse homem. Porque ele não pode continuar assim. Ele tem que ser exemplo para esse povo que é religioso. Eu vou fazer um milagre na vida dele. E quando Jesus faz um milagre, aquele homem fica curado. Jesus sai e vem embora. Amado, Jesus quer o melhor para nós, amém? Ele quer o melhor. Ele está aqui nessa noite. Talvez você possa estar pensando, puxa vida, o que eu preciso é tão grande, é tão difícil. Para nós é difícil. Para nós é grande. Mas para Deus nada é impossível. Ele pode chegar e resolver a situação. Ele pode entrar e fazer um milagre, derramar o favor dele. E você vem e espera, puxa vida, onde eu estava assim, hoje eu estou diferente. Você imaginou esse homem chegando na casa dele? Você já imaginou esse homem com aquela mão que era assim, ressequida, tudo tortinha? De repente ele começa a entrar, chegar na casa dele, abrindo as portas e louvando, batendo, aplaudindo a Deus. Né? As famílias olhando, mas o que aconteceu com sua mão? Você já imaginou? Você já imaginou o fervor de Deus naquelas casas, naquela casa, naquela família? Olha, e um homem, ele estava no nome de Jesus, me curou. Aí eu fui lá, estava lá, ele chegou perto de mim e perguntou, você quer ser curado? Eu estendi a mão, e minha mão ficou igual a outra. Você imaginou a família desse homem? Já imaginou a alegria que entrou dentro daquela casa? Vocês já acham que eles seguiram Jesus, a família toda, assim ou não? Claro que foram. Imagine que ele deve ter perguntado para Jesus, onde é que é a tua agenda? Onde é que você vai pregar amanhã? Eu quero estar lá nesse negócio. Aí Jesus falou para ele, olha, é o seguinte, amanhã eu vou pregar lá do outro lado do mar do Tiberíades. Imagina ele falando de Jesus, só que dá uns 30 anos pontapé. A pessoa às vezes, Jesus vai de barco, né? Aí imagina o homem dizendo, nós vamos estar lá. Vamos acordar bem cedinho, nós vamos lá nesse negócio. Aí imagina, esse homem deve ter contado, deve ter evangelizado, deve ter trazido um monte de gente, feito uma comitiva e ó, Jesus está pregando lá no Monte das Oliveiras, vamos lá. É assim que funciona. Ou você acha que uma pessoa reunir multidão para ouvir Jesus de que maneira? Dessa forma. Imagine que coisa linda. Você sabe? Deixa eu falar para vocês aqui. A gente só não consegue entender ou compreender a situação porque nós não passamos por ela às vezes. Quando a pessoa está na situação, quando a pessoa tem uma situação dentro da família, quando uma pessoa tem um problema dentro da família, aí que ela vai sentir na pele o que é isso. Agora, quando aquilo é resolvido, você imagina a alegria. Você imagina a alegria com a família de uma situação tão difícil que não tinha, aos olhos humanos, não tinha como solucionar. Mas de repente ela é solucionada.
Às vezes você pode estar pensando, puxa vida, na minha família tem algo parecido, não é igual a mão ressequida, mas tem algo ali que só Jesus dá causa. Então, é só Jesus para transformar. É só Jesus. Porque nós dependemos de Cristo, amém? Eu dependo de Jesus, você. Eu dependo de Cristo. Aí quando você vai ler o verso 11, ele vai dizer assim: porque o Senhor Deus é sol, escudo, o Senhor da graça e glória, nenhum bem sonega. Você sabia? Deus nenhum bem sonega, Ele quer te abençoar. Jesus não é um mau caráter, não. Ele não está escondendo a sua bênção, não. Ele vai dizer: eu não vou dar bênção lá para o Aparecido, ou para o Sérgio, ou para o Antônio. Não vou dar bênção, não. Eles pisaram na bola comigo hoje, pecaram. Eu não vou dar bênção para eles, não. A Bíblia diz que Jesus não sonega a bênção. Ele quer te abençoar. Ele quer nos abençoar. O nosso Deus é um Deus bom. Ele não é um Deus mau. É um Deus bom. É um Deus abençoador, amado. É um Deus abençoador. Porque o Senhor Deus é sol, é escudo. O Senhor dá graça e glória. E nenhum bem sonega aos que andam retamente. Então aqueles que andam com o Senhor, aqueles que estão no ato do Senhor, aqueles que andam com Jesus, que andam na presença dEle, Ele não pode sonegar as bênçãos. Porque Ele está dizendo: aquele que anda retamente no caminho do Senhor, Ele não sonega as bênçãos. Ele não sonega, Ele não pode sonegar. Porque se Deus sonegar, se Jesus sonegar as bênçãos sobre as nossas vidas, Ele está indo contra a palavra dEle. Isso Deus não faz. Deus não faz isso. Deus abençoa. Então nosso Deus é tremendo, amém? Amém. E Ele vai dizer assim, Ele vai encerrar esse capítulo dizendo assim no verso 12: ó Senhor dos exércitos, feliz o homem que em ti confia. Aleluia. Feliz é o homem que em Deus confia. Oh, meu Deus, que coisa tremenda é isso. O que é um homem feliz? O que é uma pessoa feliz? A pessoa feliz, amado, não olha, ele está uma pessoa que está alegre, ele levanta de manhã, levanta tranquilo, sorrindo, subiando, cantando. Ele vai dormir subindo, cantando, ele não fica murmurando, não fica reclamando, não. Porque ele está dizendo: olha, feliz é o homem que em ti. Se nós confiamos em Deus, se você confia no Senhor, você é um homem e uma mulher feliz, amém? Você é feliz. Talvez você não descobriu ainda, mas você é feliz, amém? Talvez o camarada é feliz, a pessoa é feliz, não sabe. Anda com Deus, anda, mas está ali. Não, você já é feliz. Porque você anda com Deus. Você anda com Deus. O favor de Deus pode chegar a qualquer momento na sua vida. A qualquer momento. Nós precisamos estar no ápice, na presença do Senhor. Você quer ver? Eu quero ler um texto lá em Provérbios, capítulo 11. Do ladinho aí de Salmos. Bem do ladinho de Salmos. Sentido Mateus, um pouquinho as folhas, já cheguei em Provérbios. Terminando os Salmos, já tem Provérbios. Terminando os Salmos, você vai ter Provérbios. Louvado seja o teu nome. Provérbios, capítulo 11. Todos acharam, amém? Provérbios 11, do ladinho, você estava em Salmos, né? Aqui para frente. Provérbios 11 diz assim, verso 27. Diz assim: quem procura o bem alcança favor, mas o que corre atrás do mal, este lhes sobrevirá. Então quem procura o bem alcança o quê? O favor. Amado, se você está na igreja, se você está na presença de Deus, você está buscando a Deus, você está buscando o quê? O bem. Não é verdade? Se você está buscando a Deus, está na presença de Deus, você está buscando o bem. Então a qualquer momento o favor vai chegar na sua vida. A Bíblia é clara que aquele que procura o bem, quem procura o bem alcança
Favor. Alcança favor. É até parecido com esse texto, com aquele texto lá em Gálatas, né? Aquilo que o homem semear vai colher. Porque na sequência desse texto, ele vai dizer lá: mas os que correm atrás do mal, este lhes sobrevirá. Parecido com aquele texto de Gálatas 6, né? Aquilo que o homem semear vai colher. Então, amados, se nós buscamos o bem, se você está aqui procurando o bem, andando na presença de Deus, pode ter certeza que mais cedo ou mais tarde, ou ao menos se espera, o favor de Deus vai te pegar. O favor de Deus vem. O favor de Deus vem. Quando nós lemos na Nova Bíblia Viva, né, aquele texto que nós lemos lá em Salmos 84:10, a tradução um pouquinho diferente diz assim: mais vale passar um dia no seu templo que viver 1000 dias em qualquer outro lugar. Que benção, né? Você já pensou um negócio desse? 1000 dias. Um dia vale mais que 1000 dias em qualquer outro lugar. Então, se você está aqui 1 hora na presença de Deus, vale muito mais que 1000 horas longe da presença de Deus. Aonde você quer ficar? Aonde você quer estar? Qual é o lugar melhor para você estar? É na presença de Deus ou fora da presença de Deus? É isso que nós temos que avaliar. É isso que nós temos que avaliar. Se você tem 2 cultos por semana na igreja, você vai perder um culto? Se você perder um culto, está perdendo a maior oportunidade da sua vida de passar aí 1 hora e meia, 2 horas na presença de Deus. Vai valer muito mais que 1000 ou 2000 horas fora de Deus. Então nós temos que estar na presença de Deus. Porque exatamente nesse culto que às vezes a pessoa falhou, não veio, aí de repente Deus tinha já um projeto: eu vou derramar o meu favor sobre aquela família, ou sobre aquela pessoa. E a pessoa não vem. Aí Deus vai falar assim: você já devolve, recolhe que o favor meu aqui, porque tu não pode. Amado, é só quem anda na presença de Deus para receber o favor dele. Então vale mais do que 1 hora ou um dia na presença do Senhor. O caminho com o Senhor. Vivencie a palavra de Deus. Ande com o Senhor. Levante, respire a presença de Deus. Durma pensando no Senhor. Acorde pensando em Deus. Eu sei que tem tantas coisas para fazer, tanto trabalho para fazer, mas tire um tempinho de manhã e fale com Deus. Pergunta para Ele o que Ele quer que você faça naquele dia. Pergunta para Ele se o teu coração está agradando o coração dele. Pergunta para Deus: Senhor, o meu coração está agradando o coração do Senhor? As minhas atitudes que eu tenho feito esses dias, eu tenho observado, porque Deus observa. Como é que está, Senhor? Eu estou agradando o Senhor? Se eu não tiver, fala para mim. Diz para mim se o Senhor não tiver, porque eu quero agradar o coração do Senhor. Eu quero estar na presença do Senhor, mesmo não estando na igreja, mas eu quero estar na presença do Senhor. Eu quero estar. Nós precisamos fazer essa reflexão, conversar com Deus, falar com Deus. Porque às vezes, amado, a gente pensa que está agradando a Deus. Às vezes a gente pensa que está fazendo tudo por Deus. A gente pensa assim: não, estou fazendo, estou arrebentando. Jeová está sorrindo lá em cima e às vezes está bravo. Então nós precisamos conversar com o Senhor. Senhor, o que o Senhor quer que eu faça para agradar o meu coração? O que o Senhor quer que eu faça para melhorar? O que o Senhor quer que eu faça? Conversar com o Senhor. E você pode falar para Deus assim: Senhor, eu preciso do favor do Senhor. Derrama o teu favor sobre a minha vida. Aquele homem encontrou o favor dele. Aquele homem encontrou o favor dele naquele dia. E nunca mais a vida daquele homem foi o mesmo. Nunca mais. Nunca mais. Talvez Jesus possa estar olhando para você nessa noite aqui e está dizendo: o que você precisa? Qual é o favor que você precisa para a tua vida hoje? Qual é o favor que você mais necessita hoje? Se Jesus perguntasse isso para você, você já teria a resposta? Sim ou não? Sim. Aquele homem teve a resposta. Jesus perguntou: tu quer ser curado? Estende a mão aí. Estende a mão. Nós temos que ter uma resposta.
Porque às vezes você pode estar dirigindo o seu carro, lavando sua louça, lavando sua roupa, limpando a sua casa, trabalhando. De repente Jesus toca no coração: o que você quer que eu faça com você hoje? Aleluia. Já pensou? Lembra aquele cego? Aquele cego foi atrás de Cristo, clamando por ele. Aí Jesus vira para trás e diz: o que você quer que eu faça por você? E o pregador fica brinca, né? Será que Jesus queria tirar sarro da carona? Será que Jesus viu que o homem era cego? Precisava Jesus perguntar: o que você quer que eu faça por você? Aí que o homem falasse para Jesus: eu quero que você põe minha dor de cabeça. E continuava cego. Não, Jesus perguntou para ele: o que você quer que eu faça com você? Eu quero enxergar. Eu quero ver. Aí Jesus disse: eu enxergue, não veja. Às vezes você está lá, amado. Você está numa tribulação, lá, nervoso, não sei lá o que fazer. De repente Jesus chega para você: ei, o que você quer que eu faça com você hoje? O que você quer? Amado, você tem uma resposta. Amém? Fique em pé. Eu quero concluir essa mensagem. Quero dizer para você nessa noite que Deus quer derramar o seu favor sobre a sua vida. Deus, Ele quer te curar. Ele quer te abençoar. Ele quer te restaurar. Jesus, Ele faz tudo por nós. E de repente Ele pode estar perguntando no seu coração, ou de repente Ele quer derramar do favor dele na sua vida nessa noite ou amanhã. Tenha uma resposta do Senhor. Feche seus olhos. Feche seus olhos aí no seu lugar. Pai, em nome de Jesus, diz aqui o teu povo nessa noite. Eles estão aqui na sua santa presença. Ah, Senhor, só o Senhor conhece cada coração aqui. Só o Senhor conhece cada pensamento, cada desejo, cada vontade. Só o Senhor conhece o que eles necessitam, o que eles precisam. Só o Senhor conhece. Senhor, eu peço a Ti, nesta noite, que o favor do Senhor venha ao encontro do Teu povo aqui nessa igreja, na igreja Logos. Que o favor do Senhor possa ser derramado nesse ministério. Que o favor do Senhor possa ser derramado na vida de cada um aqui que está aqui nessa noite. Que o favor do Senhor esteja sempre à disposição do teu povo aqui nesse lugar. Eu peço a Ti, Senhor, porque a Tua palavra diz que o Senhor não pode sonegar, o Senhor não sonega o bem para ninguém. Em que essa igreja, a Logos, e toda a família aqui representada, toda a família que tem colocado o pé nessa igreja, possa ser grandemente abençoada por Senhor. Assim como o favor do Senhor chegou na vida desse homem, assim como o favor do Senhor chegou na família, na vida dele, que esse favor possa chegar na vida de cada um, porque cada um tem uma situação diferente do outro. E seja qual for a situação, seja qual for o tamanho da situação, mas o favor do Senhor vale mais do que mil. Aleluia! Derrama, Senhor, do Teu favor sobre este lugar. Esta é a noite da bênção. E é por isso que nós estamos clamando e pedindo: Senhor, derrama a Sua bênção, derrama o Seu favor. Porque o Senhor é um Deus que favorece os Seus filhos. É aqui no nosso meio, Senhor. Se tem alguém com alguma enfermidade, alguma dor, alguma doença, meu Deus, seja lá o que for, eu digo, Pai, que essa pessoa vai ficar curada nessa noite. Porque o Senhor está aqui. O Senhor está aqui. O Senhor é o Deus do favor. E cada um tem lá as suas dificuldades. Aquele homem tinha sua mão ressequida, mas muito pode ser que tenha alguma coisa em outro lugar. Seja lá o que for, Senhor, eu sei de uma coisa: o Senhor pode curar, transformar, libertar e trazer, derramar a bênção e o favor do Senhor. Eu creio num Deus que pode dar essas coisas. Muito obrigado, meu Deus, porque eu sei que o Senhor está aqui. Muito obrigado, Jesus, porque o Senhor nunca esqueceu de nós.
Muito obrigado ao Espírito Santo que conduz a igreja. O Senhor nunca nos abandonou. Obrigado ao Espírito Santo por tudo que o Senhor tem feito. Obrigado ao Espírito Santo por tudo que o Senhor ainda vai fazer. Obrigado, Espírito Santo, porque eu sei que vai ter dia que o favor do Senhor vai ser derramado aqui, ó Espírito Santo de Deus. Vai ter gente que vai ter que chegar mais cedo. Você vai ter que ficar lá de fora da igreja para ouvir a sua palavra. Eu sei disso, Senhor. Eu sei. Vai ter que chegar antes, se quiser ouvir a sua palavra dentro da igreja. Eu sei que o favor do Senhor, eu sei que os céus estarão se abrindo sobre esse lugar, sobre esse ministério, sobre a igreja nova. E muitas famílias, milhares de famílias, vão se chegar ao Senhor. Eu sei. Eu sei, Senhor. Porque eu confio no Senhor. Eu confio no Senhor. Então, nessa noite, abençoa o teu povo. Abençoa os teus filhos. Prospera eles. E tudo que eles precisarem, Senhor, que o favor do Senhor possa vir ao encontro. Em nome de Jesus, eu te agradeço. E desde já eu peço, muito obrigado, e peço a ti, Senhor, ser conosco. Ser conosco, porque a honra é toda do Senhor. Amém. E aplauda o Senhor bem forte. Bem forte, Senhor. Nossa, Deus é muito